Então, né? ah, eles, ele incentiva as pessoas a falar mal de Pernambuco. O homem tá fazendo um idiota aí, né? Indo para alguns lugares do Brasil. Eu não sei se ele é de Curitiba ou de do Rio Grande do Sul. Aí ele fica viajando por aí, dizendo que está testando as coisas. Vem só pra. É pra idiota, né? Que tem que fazer hoje em dia. Um bando de homem malandro, a maioria é homem, macho, tem que ser macho. Malandro, vagabundos. Aí ficam viajando por aí pra falar mal do lugar. Então o homem já foi pro Pará, vai para Macapá, foi para São Paulo, aí ele fica falando, vai lá, vem aqui para Pernambuco, porque o homem estava testando a honestidade das pessoas. Vem para Pernambuco, vem para Pernambuco para testar a honestidade das pessoas. Como se em todos os cantos as pessoas fossem como colmeia que pensassem igualmente. Em um certo ponto social, sim, mas não individualmente. Ninguém pensa igualmente individualmente. Eles podem até tentar se moldar dentro de um padrão social, ok? De uma cultura, mas eles não são, não pensam igual aos outros. Cada qual pensa diferente. Cada pessoa é uma cabeça, cada cabeça é uma sentença. Aí fica falando, vai para Pernambuco, vai para o Recife, sabe, para ele tentar ah, arrumar um jeito de falar mal, porque ele sabe que eu sou de lá e ele sabe que Pernambuco tem muito também a oferecer, melhor que a merda de onde ele veio, porque se o país dele fosse bom, ele não estaria aí no Brasil, sinceramente. Se o país fosse bom, ele não estaria no Brasil. Se ele está no Brasil ah, tentando ganhar money, dinheiro de seguridade, de Bolsa Família, então ele já veio de um lugar problemático, social, econômico, político, etc. Para ele estar falando que só o Brasil é ruim, só o Brasil não presta, deixa eu falar isso, deixa os outros brasileiros falar isso. Né? E olha lá, tem que falar mesmo com razão, não porque você está sendo snob, mas você tem que falar mesmo dentro de assim, um framework de razão, com razão, e não porque você não obteve alguma coisa naquele lugar, ok? O Brasil não é perfeito, é verdade, tem muito que se consertar, mas tem lugares aqui também, aqui fora, que são iguais, se não pior. Então não podemos falar que um certo lugar é isso e aquilo, porque existe lá fora também o mesmo tipo de lugares, se não pior. Aí ele fica falando mal, querendo manipular a cabeça das pessoas para falar mal daquele lugar que ele tem uma rixa por causa de mim. Pernambuco ou algum outro lugar do Brasil, ele tem uma rixa com dois lugares, Rio de Janeiro e Pernambuco, porque as pessoas desses lugares não quer papo com ele, porque o velho é totalmente obnoxious, o velho é ah, palhaço, o velho é realmente um idiota demente, entendeu? Troublemaker, que gosta de. É do tipo que mexe em bosta seca, é o tipo que puxa as cordas por trás para manipular, entendeu? Por baixo, manipula as pessoas, molda do modo que ele quer. Então é um ser totalmente desprezível. E quando ele não gosta de você para alguma coisa, você não faz o que ele quer, ele ah,
ele arruma um meio de vingar de você. Ora por pensamentos ruins, te enviando energia ruim, agorando as pessoas para destruir casamento, destruir casais, deixar a pessoa doente, entendeu? Um ser realmente ruim, um ser maligno. Não se deve confiar nem quando ele está tentando ser bom, porque ele está fingindo. Quando ele está tentando ser bom, ele está apenas querendo se moldar dentro daquele clube, daquele grupo. Mas ele não está sendo bom genuinamente. E ele pode se transformar e ele pode mudar de ideia a qualquer momento. Entendeu? A qualquer assim, snap de um finger, ele pode mudar de ideia. Então é um ser totalmente horrível. Eu vi uma velha gorda aí, né, que quer ser novinha, e ela parece mais minha mãe, né, na aparência parece mais minha mãe. É nipônica, de São Paulo, brasileira. O que é isso aqui? O que é isto? Ah, é os gatos. É Scratch. Essas gatas. Então, é quando eu saio com elas para fora e seguro, elas não querem sair, fugir. Aí elas me arranham para sair, para correr. Quando vem alguém dentro do elevador, que elas se assustam, elas me arranham. Tá doendo muito. Então, o que eu estava falando, né? Tem uma senhora aí, uma velha nipônica, que fala mal da mãe, fala que a mãe foi narcisista. Entendeu? E ela aproveitou que a mãe morreu para falar mal. É típico aqui de falar mal da mãe. E também em algumas cretinas aí do Brasil. É típico, sabe? Depende da tua etnia, da tua cultura, etc. Agora, o que ela não falou, o que ela deixou de falar foi o seguinte, que essa mulher, essa senhora, ela jamais fala mal do pai dela, como se não tivesse pai. Se não tivesse pai, eu até que entendia, mas se tem pai, por que você vai falar apenas mal de tua mãe, mulher? Hã? Por que falar mal só da mãe? Isso é o quê? Discriminação. Isso é o quê? Misoginismo. Ela fala que a mãe foi cruel, a mãe foi ruim. Aí eu falei, e a mãe quem escolheu o, a vocação dela, porque ela queria fazer nutricionismo, e a mãe mandou ela fazer contabilidade, que era bem famoso naquele tempo. Mas, entretanto, não, eu acho que não foi a mãe, porque na cultura desses povos geralmente são os pais, o pai macho, quem decide a vocação dos filhos, principalmente dos filhos machos, são os pais, não a mãe. Então por aí eu vi que a mulher não estava falando toda a verdade, entendeu? Aí eu perguntei, essa mulher fala como se ela não tivesse pai, se a mãe foi tão ruim assim, e o que o pai estava a fazer? Nada? Levam-se dois para fazer uma família, dois. Então, e o papel do pai? Se a mãe também tinha que trabalhar. E o papel do pai, o que ele estava fazendo? Limpando o rabo toda hora. Ele não tinha tempo de cuidar dos filhos também, de proibir a mãe de ser tão, assim, feral, tão selvagem para com os filhos. Entendeu? Aí você vê por aí a discriminação que elas têm com a fêmea, com a fêmea parental, a fêmea parente, a maternal, entendeu? Com o lado fêmeo parental, que vem dos pais. Isso, tudo isso já é um sistema assim cultural de falar mal das mães. Já é um sistema cultural, se bem que realmente tem mulheres, principalmente algumas, né, que são realmente selvagens, são mulheres extremamente violentas para com seus filhos, extremamente violentas.
ok? E elas batem por nada, elas maltratam os filhos, até pequeno bebê por nada. Mas você tem que também avaliar como aquela miséria lá foi criada. Como ela foi criada? Hã? Como foram os pais dela para com ela? Ela recebeu o mesmo tratamento ou ela apenas é uma sadista? Como antigamente, né? As mães, elas, antigamente, no tempo da minha mãe, elas viviam de uma maneira em que filhos eram tratados como apenas comodidades. Os filhos era para ajudar a família, para ir para a lavoura, etc. Entendeu? Então, se a minha mãe esperou, ela não pedia, mas se ela esperava isso de nós, mas ela não pedia, mas se ela esperava isso de nós, quem sou eu para culpar minha mãe? Quem sou eu? Quando eu analiso a geração dela, ela nasceu em 1927, vem de uma geração antiga, né? Teve outro tipo de upbringing, de criação, etc. Então, por aí se vê que essas pessoas são apenas produto da geração, da cultura e da família delas. Então, quem seria eu para julgar minha mãe? Eu acho que eu fiz o melhor trabalho como mãe do que a minha mãe. Eu fiz melhor. Mesmo assim, eu jamais iria julgar a minha mãe. Jamais, jamais, jamais. Eu voltava da escola, eu ia vender docinho da minha mãe. Eu me arrependo não. Eu não tinha nunca celebrei um aniversário, nunca. Essa véia ali, gordinha, e essa que é menininha, ela e o velho árabe são mais velhos do que eu e mais biruta, mais idiota. Já é genético, né? Genético. Então, a minha mãe teve 9 filhos. A minha mãe e meu pai, eles nunca celebraram nenhum aniversário. Quando eu cresci, sabe o que aconteceu? Eu celebrava o aniversário da minha mãe e o Dia das Mães. Entendeu? Foi assim que eu aprendi a retribuir. Tudo bem, eu entendia a minha mãe, por que ela não fazia isto? Eu entendia. Eu entendia a criação dela, eu entendia o mindset dela, a cultura dela, o pensamento dela. Eu entendi, eu sou uma pessoa super analítica. E eu entendia tudo aquilo e eu nunca levava isso contra minha mãe, nunca, nunca. Besteira. Mas meus filhos, eu nunca perdia um dia de aniversário deles, nenhum. Um nascido em julho, outro nascido em agosto, 2 nascidos em agosto, uma nascida em fevereiro e uma neta em julho. Eu nunca esqueci. E os meus netos que fazem aniversário em fevereiro, em julho, setembro e novembro. Eu nunca esqueço, nunca, entendeu? Mas do mesmo jeito, eles não me tratam, mas tudo bem, não precisa. Porque às vezes é melhor dar do que receber. É dando que se recebe, entendeu? Nos ensina a não ser cêntrico, ser egoísta. Então, essa velha, essa mulher, né, gordinha, nipônica brasileira do Brasil, ela esqueceu de ver o lado da mãe dela, entendeu? Porque a mãe dela era tão bita assim, porque a mãe era tão amarga.
ela teve a oportunidade de sentar lado a lado com a mãe, já que ela é velha, porque se a mulher, essa mulher em questão aparenta ter uns 75 anos de idade. Talvez ela vai dizer que tem menos, mas aparenta ter 75. Ela teve a oportunidade de sentar com a mãe e dizer: mãe, por que a senhora é assim do jeito que a senhora é? Como foi a sua infância? A senhora importa-se em dizer-me como foi a sua infância? Só assim eu melhor iria te entender antes da senhora partir dessa terra. Não, a miséria fica rumoando, né? Remoendo dentro do coração para desabochar quando a mãe morre. Que desgraçada ruim, menina inchada. Ideia ruim. Queria eu ter tido a minha mãe perto de mim para perguntar tudo isso, porque quando eu a deixei, eu era ainda uma adolescente, e adolescente não tem essa mentalidade, não tem essa noção de fazer perguntas às mães, entendeu? Não muito, né? Algumas hoje em dia talvez, mas no meu tempo não muito. Eu não tive esse tempo, não tive essa oportunidade. A minha mãe nem sabia usar a internet também, usava telefone, mas não internet. Então, foi muito difícil para mim perguntar à minha mãe: mãe, como foi a sua infância? Como foram seus pais? Mas, porém, eu tive a oportunidade não de perguntá-la, mas dela dizer alguma coisa sobre os pais dela. Pelo que eu vejo, ela tinha ressentimento para com o pai dela, não com a mãe. Ela chamava a mãe dela minha bichinha. Mas o pai, ela dizia que o pai era um homem hedonístico, um homem de cabeça muito dura, de raízes muito profundas e difícil de arrancar, ou seja, um homem que vivia do passado e não daquele presente, daquela era em que minha mãe existiu, entendeu? Quando era pequena. E ele não deixava nem a minha mãe e as irmãs elas ir para a escola, porque através dele, meninas era para casar e não para ir para a escola. Isso deixava para os machos da casa. Os irmãos dela todos foram para a escola, menos a minha mãe. A minha mãe chorava para ir para a escola e não podia. Então a minha mãe fez questão que a gente, pelo menos, fizesse o ensino médio. Ela não se matriculava, ela fazia questão de matricular, de qualquer maneira também, eu sei que é o dever dos pais, mas não é o dever dela apenas, e o velho que fez, como é que ficava? Mas quando meu pai estava lá, ela mandava meu pai, né? Mas meu pai não estava, então ela ia ela mesma. E ela fez questão de que a gente tivesse pelo menos uma fundação básica na educação que ela não teve, entendeu? Então, essa foi as poucas histórias que eu tive sobre a minha mãe, os poucos detalhes que me ensinou a entendê-la. Eu era pequena. Na época eu tinha quantos anos? 10, 11, 12 anos de idade, quando ela falava sobre essas coisas. 10, 11, 12 anos de idade. Então, eu não ligava muito porque eu era pequena, eu só queria brincar, eu não estava interessada em saber muito. Mas agora, né, enquanto eu cresci, quando eu era adulta, quando eu tornei-me adulta e tive meus filhos, eu comecei a entender melhor a minha mãe. A entender de onde ela veio, porque ela era assim, às vezes muito de estresse, ele quer dizer de estresse deprimida, entendeu? Às vezes ela ficava bem deprimida, às vezes ela chorava, e eu entendia o porquê, entendeu? Eu entendia, mas ela sempre teve nós por perto. Quando ela estava doente, a gente cozinhava para ela e ia levar a comida no quarto dela e alimentava ela, e ela só estava com o quê? 55, 54 anos de idade. Entendeu? Porque a gente
entendeu a minha mãe. Mas essas mulheres, mesmo velhas, elas não entendem. São mulheres de coração também ruim, que se diz boazinhas em frente a uma câmara, só para ter engajamento, para ter atenção, etc. Ela só quer ter atenção. E a velha fica dizendo, ah, eu fiquei tendo várias mães agora na internet. E Camone, a senhora, vamos, a senhora já é velha. Como é que a senhora pode ter uma mãe da sua idade ou mais nova do que a senhora? Pelo amor, viu? Ela tem rosto de ser a minha mãe. Tem uns 75 anos de idade. Entendeu? Porque biologicamente falando, eu ainda estou nova para minha idade. E elas pintam o cabelo também. Mas pelo amor, não digam que elas são velhas, não digam. E se ela dizer que elas têm 60 e poucos anos, nossa, envelheceu muito, né, comadre? E não só pessoas assim teve dificuldade, eu também tive dificuldade, muito. Não é fácil ajudar uma mãe que teve um marido carrasco. Não é fácil. Né? Uma mãe solteira, uma mãe desquitada, uma mãe divorciada, não é fácil. E mesmo assim eu, com a ajuda das minhas irmãs, nós conseguimos. Nós conseguimos. Não as cachorras por aí que matou a mãe agora há pouco em Tocantins, porque por causa de dinheiro, né? A miserável queria uma bicha já velha, velha, de cabelo preto, feia, morena. Miserável, ruim. Matou a mãe. E outra coisa, um cadáver, quando chega ao a rigor mortis, no estado do rigor mortis, ele fica muito pesado, porque ele perde uma das energias, o bounce, né? Aquela leveza que dá ao corpo. Senão a gente caía. Se não tivesse aquela energia, a gente caía. Por isso que às vezes ele fica muito cansado, é porque está faltando aquela energia, que é no sânscrito chamado de Apana Vayu, eu acho. Entendeu? Então, após a morte do corpo, a Apana Vayu sai do corpo. Por isso que deixa o corpo mais pesado. Não é porque as pessoas eram ruins, e são pessoas de mentalidade de esgoto, pessoas sem educação alguma, pessoas sem formações, pessoas sem inteligência como o velho árabe. Não existe isto. Quando um cadáver fica em rigor mortis, é porque a Panavayu, ela se desprendeu do corpo, ok? A Panavayu é o que? É uma energia celular, molecular, que ajuda o corpo a ser boiante, a ser leve, a dar leveza ao corpo. Existe mais entre os jovens. Quanto mais jovem você é, mais leve você é. Quando a gente envelhece, fica mais pesado, porque a Panavayu está se desprendendo de pouco a pouco. Entenderam? Então, eu não acredito que aquelas duas sujeitas tiveram a força de carregar um cadáver dentro do rigor mortis. Eu não creio nisso. Foi um macho que as ajudaram a carregar aquele corpo e jogar dentro do rio. Eles e elas esfaquearam a mãe e jogaram ela no rio, o corpo, né? Uma coisa horrível. A mãe dava mesada, as duas bafulou, as mulheres com a cara de 36, 35, já deveriam ter seu lado, deveriam estar casadas. Por isso que eu não gosto de filho comigo. Já cresceu, eu quero fora, se possível. Eu não quero filho adulto comigo. Sinceramente, eu digo isso até para meu filho, eu não quero, eu não gosto. Esses povo aqui gostam disso porque eles gostam de tirar dos filhos, entendeu? Eu não quero isso para mim. Porque os filhos ficam cobrando muito da mãe, cobrando o que? Energia. Cobrando o que? Trabalho. Trabalho é o que? Energia. Através dos trabalhos, as pessoas e outras sugam energia de ti. São vampiros. Entendeu?
ficam cobrando isso e aquilo sem dar nada em troca, sem ajudar em nada. Por isso que eu não quero peste de filho já velho, de 26 acima comigo. Eu não quero, não gosto disso. Eu ia logo que meu filho casasse e fosse embora daqui. Eu não quero, principalmente trazer nora aqui, não, não mais. A primeira, o que ela fez, me fazia de empregada. Os meninos, eu urinava no chão, ela não limpava, no sofá também. Até ficar aquele fedor, teve que jogar o sofá fora. Eu urinava no chão, também não limpava. Não, só lavava mesmo as coisinhas dela, que eram as roupas das crianças e dela. E o prato que ela sujava, só isso. Ela não ajudava mais em nada. A cozinhar, nada, nada, nada. Entendeu? E ainda cheia de direito. Cheia de direito. Querendo tirar proveito, né? Porque se os filhos, meus filhos também não faziam, como é que eu ia pedir uma nora para fazer? Eu não sou assim. Se os meus filhos não querem fazer, como é que eu vou pedir uma pessoa de fora? E o paizinho dela toda vez telefona na equipe para ver se ela estava bem ou não. Uma pessoa já de 25 anos de idade. Não é uma menina de 12, 13, 14, 15. Uma pessoa de 25 anos, 26. Na época quando teve filho, 26 anos. Já era bem crescidinha. Para o pai estar sempre aqui telefonando. Entendeu? Porque pensava que eu estava maltratando, não, mas eu não sou uma dessas pessoas. Eu que fui maltratada. Eu que tive que agir como empregada para eles. Várias pessoas dentro de casa, mais de 10. Vários cunhados, várias cunhadas. Como se não bastasse, até o avô vinha também e ficava lá. O avô e o marido da irmã mais nova dele. Mais velha do que eu, mais nova do que ele. Vinha, ficava lá e aperreava. E eu ajudava, não era assim não, senão eles cobravam, ficavam com raiva de mim e aí se vingava nas crianças, viu? Assim é família de marido. Então eu lutei para ter um lugar onde eu poderia ficar com meus filhos em paz. Esse lugar aqui foi realmente suado depois de 6 anos que ele mudou-se. Então, quando o meu filho trouxe a mulher para cá, eu nunca fiz isso, eu nunca retribuí da mesma maneira que a minha sogra e a família dela e o meu sogro faziam comigo. Eu nunca fiz com ela. Por quê? Porque eu sou diferente. Eu tenho a minha cultura diferente, eu fui criada diferente, eu tenho minha genética diferente. Eu não sou igual a eles. Eu sou totalmente diferente, entendeu? Totalmente diferente. Não sou também como o velho árabe e a cultura dele. E o velho também falando que o brasileiro gosta de se aproveitar dos gringos e tirar dinheiro. Bem, não é brasileira, viu? Não é brasileira. Porque essas mulheres, em fato, elas suportam os gringos que elas trazem para o Brasil, viu? Elas suportam eles. Elas que bancam eles. Se fosse aqui onde eu estou, seria o contrário. Eles que iriam bancá-las em seus próprios países. E depois que elas tiram o último centavo deles, o que ela faz? Dá um pé na bunda e vai embora com outro homem local. Já aconteceu isso várias vezes. Ok? Isso que eles fazem, velho maldito. Para você dizer que os brasileiros rip-off, ou seja, tira proveito, são oportunistas, tira dinheiro de gringo. Que dinheiro de gringo? Nem tanto, nem tanto, nem tanto. E vamos ver que tipo de brasileiro, porque homogênea. É uma raça misturada, ok? Diversas. E alguns mestiços, né? Mestiços. E eles não são como uma pessoa homogênea. As Américas, em fato, não são assim.
sobre a brasileira curitibana que foi morta na Espanha, né? Aquilo lá foi feminicídio. E a embaixada quer cremar o corpo. Se cremar o corpo, como é que vai fazer autópsia no Brasil? Para constatar a causa da morte da mulher. Não é mesmo? E se o cara ficou com os pertences dela, então tem que investigá-lo, ele, e não os outros. Esse papinho que tinha outro lá na casa, isso é papo furado. A gente já sabe que se o namorado for brasileiro ou mesmo espanhol, eles são muito violentos contra as mulheres, muito machistas. E tem que ser averiguado tudo isso, né? Tem que ser investigado minuciosamente. Não pode se, assim, desprender do corpo, afinal de contas é uma mulher. Por isso que eles falam, é mulher, vamos desprender, não importa, isso aí não importa nada. Ok? Quando foi a Juliana, souberam trazer o corpo inteiro, né? Quando foi para dar dinheiro a asiático, aquele argano lá da Indonésia, ou souberam fazer ele milionário em rupia, em rupis, de uma noite para outra. Assim são os brasileiros. Puxa saco, vira latas de rua, puxa sacos de gringo, entendeu? Só puxa um saco de gringos. A brasileira aqui fora, eles tratam como lixo. Os próprios brasileiros tratam as brasileiras aqui fora como lixo. E quando eu digo brasileiro, eu digo até da embaixada também. Da embaixada. Ok? Eles não têm respeito para conosco. Principalmente se estivermos casada com o local ou à deriva sozinha. Eles não têm respeito, eles não têm consideração para conosco. Até mesmo de fazer seus trabalhos. Porque é o trabalho dele de ajudar as pessoas, de assistir as pessoas com documento, como documentação. É o trabalho deles, não é nada menos, nada mais do que trabalho deles, o dever deles. É o dever deles. Eles não estão fazendo favor algum. Tanto é que o passaporte custa $180, que é mais ou menos quase R$ 900. R$ 900 com taxa e tudo, incluindo taxa. Então não é nada barato. Para eles acharem que eles estão a nos fazer um favor. Eles não estão fazendo favor a mim. Eles estão fazendo o trabalho deles, o dever deles. Porque para isso que eles deveriam ser empregados. Ok? Então, o caso da mulher tem que ser averiguado, tem que ser investigado, né, apropriadamente, e o nojento levado para a justiça, porque justiça também na Europa não tem, aqui fora não tem não. Tem não. Zé entra por uma porta, sai pela outra, do outro dia. Tem não. E essas mulheres deveriam ter vergonha na cara e ficar longe dos homens. Só isso para evitar encrencas. A não ser que elas não possam evitar, né, de não estar com eles. Elas estão vulneráveis, como o caso da Lívia, Lívia, etc. Principalmente Lívia, né, que tem menina pequena, que está grávida, que não tem a permanência, fica até pior do que eu. Eu, porque já estou com a idade mais avançada e eles, às vezes, arrumar emprego aqui é difícil para mim. Dificílimo, não é fácil. Não é fácil. Assim que eles veem que eu não sou daqui, quando eles veem minha cara, então, oh my God, aí é pior. Eles querem dizer na cara, você não é daqui, você não parece conosco, então a gente não quer, não emprega. Entendeu? É assim. Não é fácil. Realmente não é fácil. Mas eles não querem entender. Porque eles não são equipados com a capacidade de entender as pessoas com bases na empatia, como o velho maldito árabe. Eles não são capazes disso. Eles são apáticos, como androides, como o velho árabe também.